Muito bom dia a todos. Bom dia também a quem nos acompanha, nos assiste pelas mídias digitais. É com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Sempre é muito bom olhar o salão, né, com bastante pessoas, revendo vocês. Tem alguém chegando pela primeira vez? Olha, tem aqui, tem ali, que bom. Sejam muito bem-vindas, tá? A casa recebe vocês duas, assim como a todos que já frequentamos, de braços abertos, tá? Procurem sempre mentalizar Jesus, coisas boas, que vocês sempre receberão as bênçãos que aqui se faz, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre algum trabalho, ou quiserem fazer alguma pergunta, enfim, algum questionamento, procure pela gente, alguma orientação, tá ok? Ou o Paulo e a Márcia que estão sempre aí pelo salão. Então, sejamos bem-vindos, estamos cada vez melhor, é muito bom estar aqui no encontro que nos traz a figura de Jesus. Isso é muito importante para todos nós. Jesus está sempre conosco, Jesus nunca nos abandona, nos momentos mais difíceis, né? Pode ser nos momentos mais tristes das nossas vidas. É lá que Jesus sempre nos fortalece, sempre está conosco. Mas aí eu faço uma pergunta para mim mesmo. E eu? Estou com Jesus? Né? Vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Porque Jesus está sempre conosco. Mas nós precisamos abrir os corações para sempre receber Jesus. Sempre estarmos com Ele, né? Vamos fazer isso sempre. Então, sejamos bem-vindos, que tenhamos um bom trabalho e realmente vamos ter nesse segundo trabalho desta manhã. Nossos recados, nossos avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Quem não o fez, por favor, faça agora, antes do início da palestra. Prato do dia, nós temos o prato do dia escondidinho. Ele não está escondido não, está lá fora esperando por vocês ao término do trabalho. Ao término do trabalho, quem quiser adquirir, uma pessoa lá fora vendendo esse prato pronto aqui da casa. Como sempre, eu falo do prato do dia, aí vem sempre um amigo dizendo, olha, já acabou. Obrigado pela informação, mas infelizmente já acabou o escondidinho. Almoço italiano, dia 30 de março, a partir das 12 horas e 30 minutos, no Esporte Clube Sampaio Moreira. Esse clube aqui do Tatuapé, tradicional, descendo essa primeira rua aqui à direita, Rua Padre Estevão Pernetti, nós vamos passar em frente a ele. Mas ele fica na rua ao lado, a recepção, Rua Vilela 892. Almoço à italiana, é um almoço, uma tarde, um domingo de confraternização entre todos os trabalhadores da casa e o público em geral que vem ao Paz e Amor em Jesus. Vai ter um prato especial, acho que é ravioli, se não me engano é ravioli, mas não acabou não, hein? Vai ter bastante lá no dia. Música, bingo, muita descontração, muita alegria. Convites à venda na nossa livraria. Bem, os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem Tatiana, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né, um trecho, a Vera, prece inicial Rômulo, vibrações gerais dos passes das águas Francisco, prece final com a Heleninha. E hoje nós temos como título da palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 14. Atenção para o tema, porque
é muito pouco divulgado, falado dentro da nossa doutrina, mas é um tema extremamente importante. O suicídio e a loucura. Quem vai ministrar o tema para nós é a nossa dirigente de domingo, Elaine Moraes. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus continue sempre a nos abençoar. Bom dia. Do livro Eu Sou Capaz, Celso Santos. A bússola da consciência. Não permita se perder em labirintos emocionais, caminhos confusos da dúvida ou dolorosos para a alma. Restabeleça suas forças e caminhe por estradas melhores e mais seguras. Se for preciso, mude a direção. Trace uma nova rota e siga em direção à sua felicidade. Muitas vezes, a mudança de hábitos, conceitos e opiniões fazem uma grande diferença. Estabeleça metas, lute por seus objetivos, renove suas ações. Afinal, quem permanece igual produz resultados iguais. Encontre o seu caminho e avance cada vez mais em suas bem-aventuranças. Busque o caminho correto, guie-se pela bússola da própria consciência. Assim, não terá como se perder pelo caminho. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Neste momento, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar a batida dos nossos corações, acerenando a velocidade dos nossos pensamentos. Vamos nos conectando à espiritualidade maior, sentindo a energia amorável formada aqui no Paz e Amor no dia de hoje. Que possamos rogar ao Pai que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para todos os conhecimentos que hoje forem colocados aqui pela nossa querida Elaine. Obrigado, Pai, agradecemos por nossa presença aqui no dia de hoje do Paz e Amor, com muita luz, com muita paz e com muitas bênçãos. Obrigado, Pai, mais uma vez, que assim o seja. Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. E aqueles que nos assistem também, né, aí pela internet, pelos canais, possam estar ligados a essa energia. Hoje um tema muito especial, né? Para alguns acham que é um tema pesado, e até quando a gente convida os palestrantes aqui, dificilmente alguém escolhe o suicídio. Mas nós vamos ver que este é um tema que permeia as nossas relações. É um tema que temos sim que estudar, que temos sim que olhar para ele, discutir dentro das escolas, discutir dentro do nosso lar e discutir também dentro da casa espírita. E hoje, então, eu vou conversar um pouquinho aí com vocês sobre o suicídio, mas na visão espírita. Por quê? Nós podemos ter pessoas de outras religiões aqui,
algumas pessoas que não têm religião. Então, esse recorte que a gente faz hoje aqui é sobre a visão espírita, baseado nos conceitos, na doutrina. Então, eu vou trazer alguns conceitos aqui também, né, ao longo da minha conversa aí, e deixo também algumas literaturas para quem tiver o interesse. O que é importante começar a falar sobre esse processo de suicídio? A primeira coisa é o não julgamento. Por quê? Quando uma pessoa tem uma doença grave, um câncer ou uma doença, né, um pouco mais grave aí que a gente conhece, a gente culpa, a gente julga essa pessoa por ter essa doença? Não. O que a gente faz? A gente acolhe, a gente leva para o tratamento, a gente busca os melhores médicos, os melhores remédios, a gente corre atrás. E por que a gente não faz isso também com esse processo de suicida? Ou melhor, a ideação suicida, quando surge. Porque dificilmente uma pessoa... Hoje eu estou iluminada, vocês viram? Estou iluminada aqui hoje. Independente, né, do ato em si, o suicídio geralmente ele começa com um pensamento, o que a gente chama de ideação suicida, a ideia do suicídio. E se vocês pudessem me responder, responda aí para os botões de vocês, quem aqui nunca teve uma ideia como essa? Naquele dia mais difícil, naquele momento mais difícil de uma dor, de um sofrimento, de uma perda. Nem que seja por frações de segundos, passa na nossa cabeça. Se a minha vida acabasse, isso iria acabar. Se a minha vida acabasse agora, eu estaria tranquilo, não precisaria mais lidar com essa dor. Ou quando morre alguém muito próximo, que a gente ama muito, a gente fala, por que eu não fui no lugar dessa pessoa? Isso é a ideação suicida. É aquele primeiro pensamento, que inclusive eu já tive, num momento difícil da minha vida. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que agir neste primeiro momento. É na hora que vem esse pensamento... Eu tenho que lembrar que para o nosso Pai maior, nós somos importantes. A nossa vida é muito importante. Para estarmos aqui hoje, tem toda uma programação na espiritualidade, para os nossos resgates, para estarmos juntos, numa manhã de domingo, numa manhã de evangelho. Tudo isso está programado. São muitos e muitos espíritos, amigos, que vão se unindo para programar. Então, quando vem esse pensamento, é hora de buscar o Evangelho. É hora de buscar tratamento, é hora de buscar um colo amigo. Então, o que é o suicídio? O suicídio é o ato em si, que muitas vezes ele é programado. Dificilmente a pessoa tem a ideia e vai para uma ponte e se joga. A não ser que seja por uma questão de uma doença mental, né? Então, ele tem esse ato porque ele está totalmente descontrolado. Mas, geralmente, essa pessoa, ela programa. Então, há tempo da gente resgatar esta pessoa dessa dor emocional. Na visão espírita, o que a gente tem? E a gente sabe, e acredita na imortalidade da alma. Essa vida aqui é passageira. É só um tempo que a gente tem aqui. O que a gente acredita é que existem, para aqueles que vêm a primeira vez, talvez não conheçam a doutrina espírita, é que nós vamos viver muitas e muitas vidas. E essa daqui é a nossa melhor versão, hein? E aí a espiritualidade, para aqueles que cometem o suicídio, ele acredita que a dor dele vai acabar. Porque ele não tem o conhecimento.
É lógico que para nós que estudamos, a nossa responsabilidade é maior. Para nós que já conhecemos a doutrina espírita, a nossa responsabilidade é maior. E olha que interessante que Raul Teixeira coloca, né? A morte retira do corpo físico, desse aqui, mas ela não tira a nossa vida. Ela vai de continuar. E talvez, ao invés de você resolver um problema, você vai ter outros problemas para resolver. O suicídio, muitas vezes, ela é a manifestação do que, gente? Da dor, é um pedido de ajuda. Então, se uma pessoa chega até você e diz assim, minha vida não tem mais sentido. Ou frases muito comuns, eu queria dormir e não acordar mais. Eu queria que a minha vida fosse diferente. Então, são frases, às vezes, que a gente escuta de um amigo e a gente não dá muita importância. É um pedido de ajuda. Diga para essa pessoa, nessa hora, que a vida dela é muito importante. Que ela é muito importante. Que a vida é um presente. Mas sem julgamento. Só com acolhimento. Temos na literatura espírita 2 tipos de suicídio. O suicídio direto, que é aquele que a pessoa vai tirar a própria vida, né? E o indireto, que muitas vezes a gente vê também na literatura espírita que a pessoa desencarna, chega do outro lado, e aí os espíritos amigos dizem para ele que ele foi um suicida. Ele diz, mas como? Eu não tirei minha vida. Eu morri, simplesmente eu morri. Né? E aí essa pessoa começa a resgatar essa experiência e ela vê que ela era um esportista radical. Corria com carros a alta velocidade. E numa dessa, ele desencarnou. É aquela pessoa que bebe socialmente e nem percebe, vai aumentando as doses. E aí desencarna antes do tempo. Então, talvez a gente tenha muito mais um indireto aí do que o direto. Quando não cuidamos do nosso corpo físico, da nossa emoção, do nosso campo espiritual. É tão bom ver o salão cheio de domingo no Evangelho, porque significa que nós estamos aqui cuidando da gente. Uns vêm pelo amor, porque gostam. Outros vêm porque a dor está batendo a porta. Mas que bom que estamos aqui cuidando de todos nós. Maiores incidências de suicídio, ela acontece por solidão. Infelizmente, hoje, a gente tem um aumento, né? Eu acompanho aí os índices de suicídio, e o tema é um tema que eu sempre estou estudando, revisitando. E a gente tem um índice muito grande de suicídios em idosos. Que triste, né? E por que será que acontece? Muitas vezes é a solidão. Então vamos cuidar mais dos nossos idosos, visitar, amar, a macarronada de domingo. Não vamos deixar essas coisas se perderem, não. As perdas. Muitas vezes as nossas perdas doem tanto. E aí a gente quer acabar com essa dor. Mas as perdas daqueles que amamos são temporárias. Então, se a gente perdeu alguém, a gente tem que sempre envolver com muito amor, com muita gratidão, por aquilo que a pessoa nos ensinou, por aquilo que convivemos juntos. Eu sei que é difícil falar para uma mãe, para um pai, para um irmão, para um amigo, né? Mas pensa, um dia vocês vão estar juntos de novo. E aí vocês vão poder colocar o papo em dia, vão poder se abraçar. E quem sabe programar novas e novas existências juntos. A criança é muito comum, né, ao repetir de ano, tirar uma nota ruim. Tem criança que tem um nível de cobrança muito grande. A minha filha é uma.
Eu lembro que uma vez a psicóloga, que ela fazia a terapia dela, perguntou: de onde vem essa cobrança? É você, mãe? É o pai que cobra? Não, é dela mesmo. Então, às vezes, a gente tem que monitorar esta cobrança, para que não fique algo exacerbado. Porque tem dia que vai tirar nota ruim, sim, mas aí você estuda mais. A gente vai trabalhando essas questões com as nossas crianças. As drogas, e aí a gente inclui todo tipo de droga, que pode alterar todo o seu campo psíquico, e você, às vezes, cometer um ato por conta do efeito que ela provoca no seu cérebro. Doenças emocionais, muito comum hoje a depressão. Lógico que a gente está falando aqui já da depressão num estágio muito avançado, sem tratamento. E aí a pessoa pode vir a cometer o suicídio. Os abusos em geral, que a gente também vê. Distúrbios hormonais. Um parênteses aqui. O nosso corpo, nós temos toda a parte química, principalmente na parte hormonal, na nossa parte do cérebro. Se existe algum desajuste químico, eu posso ter, por exemplo, uma depressão. E quando eu me conheço, eu sei que não é físico, não é emocional, mas tem algo que está errado. E pode ser a parte química, hormonal. Então, às vezes, é necessário fazer um ajuste de medicação. Bullying, sabe? Bullying que é todo o assédio que tem, toda a violência que tem na internet. E também nós temos o excesso de tecnologia. Hoje nós temos patologias muito sérias, principalmente em crianças, em adolescentes. Eu nem vou dizer o que acontece aqui, porque eu já vi que tem umas crianças aqui, vão procurar na internet quando acabar a palestra. Mas, assim, o excesso, tudo que é excesso vai fazer mal. Vai fazer mal para o físico, para o emocional, para o mental e para o espiritual também. E aí eu vou a algumas dúvidas que geralmente as pessoas se questionam. Suicídio é uma violação da lei divina? Sim. Pois a vida, ela é um presente para nós. A vida é algo sagrado. Hoje eu tenho uma grande amiga que essa hora deve estar recebendo ao mundo a pequena Isis. Vamos pensar o quanto que nós somos planejados, esperados, amados. A vida é algo sagrado. E Divaldo, ele cita nas literaturas, assim como a gente vê em outras literaturas espíritas, o suicídio não é algo programado para uma vida. Não. Nós programamos a vida. Nós programamos os desafios. Nunca acabar com a vida. Tá? E aí a gente começa a pensar, e quais são as consequências para esse espírito, então? Nós temos uma lei, que vocês já ouviram em algumas palestras, que é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos vai ter um efeito. É a sementinha que a gente planta, a gente vai colher. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. É lógico, como eu falei para vocês, imagine um idoso que tira a própria vida. Qual é o nível de responsabilidade dele? Diferente de nós que estudamos a doutrina espírita. Se hoje eu tiro a minha vida, o meu nível de responsabilidade é muito maior. Se eu acredito que essa vida é muito importante, se eu acabo com ela, eu vou ser muito mais responsável. E é lógico que eu sei que o coração de uma mãe que perdeu alguém, de um amigo que perdeu alguém, deve estar pequenininho nessa hora. Puxa, será que ele ou ela está sofrendo? Não pensa nisso, não.
Envolva essa pessoa com amor, com acolhimento. Envolva essa pessoa com sabedoria, porque onde quer que ela está, neste momento, ela vai receber a tua prece, o teu amor. Nem todo processo vai ser de sofrimento. Às vezes ele já é acolhido. Então depende. Mas não vamos pensar na dor, no sofrimento. Vamos emanar todo o amor que nós temos por aquela pessoa, para onde ela estiver, ela receber. O suicida irá sofrer eternamente na espiritualidade? Para algumas religiões, acreditam que sim, que essa pessoa está fadada a sofrer. No meio espírita, na visão espírita, a gente sabe que não. Né? Há um tempo, lógico que vai ter um tempo determinado. Vocês já devem ter ouvido em fluido vital, que é o fluido que mantém o corpo físico vivo. Quando há este corte, né, essa pessoa antecipou, ela permanece com esse fluido vital. E a literatura nos diz que eu fiz isso com 30 anos, era para morrer com 42. Então, pode ser que seja esse tempo. Mas tudo vai depender do contexto em si, como eu disse para vocês. Tá? Todo sofrimento é acolhimento? Sim. A espiritualidade é maravilhosa. E é através da prece, da família espiritual, dos nossos amigos, que em determinado momento essa pessoa, ela é resgatada, ela é cuidada, acolhida, e ela continua o processo dela de evolução. Se tiverem interesse, tem esses 2 livros que podem trazer mais informações. Tanto Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral, como o Livro dos Espíritos tem também um capítulo específico para falar sobre isso. O tempo aqui é curto, eu não consigo trazer todas as informações. O que é importante é a gente não julgar, porque para essa pessoa, ela acha que ela está acabando com a dor e ela não acredita na continuidade da vida. Por isso ela faz isso. E é importante, não julgue a pessoa. Isso não é frescura. Mimimi, né? Isso passa. Isso aí passa. Você não valoriza o que tem. Às vezes a gente fala isso para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Você tem tudo e não valoriza. Você não tem Deus na sua vida. Nas horas mais difíceis que a gente passa, todos nós passamos, como é difícil a gente manter essa conexão com Deus. A gente às vezes fala assim, nossa, parece que me abandonaram, estou aqui sozinho. Não, a gente nunca está sozinho. É a nossa conexão que está com a pilha fraca. Você é louco, você é covarde. Então não vamos julgar, porque alguns transtornos, todos os transtornos não são frescura. Eles precisam de tratamento e acolhimento. Sinais de alerta, agressividade, choro. A criança quer faltar na escola ou no trabalho, mudança de comportamento, queda de rendimento escolar, isolamento, cartas, bilhetes, postagens. Então, a gente tem que estar alerta a tudo isso, né? A automutilação, que é quando o jovem ele se corta. Por quê? Porque ele não sabe dizer que está doendo aqui dentro. E a dor emocional é a dor mais difícil de ser cuidada. Porque se eu tiver dor de cabeça, eu sei o que eu tenho que tomar para dor de cabeça. E as dores da alma? E as dores do coração? Qual que é o remédio? 90% dos suicídios eles podem ser evitados desde que tenha acolhimento, ajuda.
Diga para a pessoa, eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui. Vamos junto, vamos no médico. Vamos marcar psicólogo, vamos na casa de paz e amor, vamos buscar. Eu estou junto com você. Não perca a oportunidade de dizer que você está junto com essa pessoa no sofrimento dela. Porque ouvir é mais importante do que aconselhar. E quais são as ações que a gente pode se blindar dessa ideação suicida, dessas ideias? Compartilhar com amigos. Faça meditação. A meditação, a gente sabe que ela é importante para equilibrar a nossa energia. Entra lá no YouTube, pega uma meditação antes de dormir, tem até para criança. Ela vai te guiando com uma música suave, quando você vê, você já está dormindo. Praticar atividade física. A gente sabe hoje que a atividade física, ela também faz bem para o cérebro. Ela vai caminhar e vai potencializar os nossos hormônios, que vão nos dar um conforto, uma alegria, um bem-estar. Atividade cultural, artística, trabalho voluntário, ter sonhos, ter projeto de vida. E, lógico, a oração, o passe, o evangelho no lar. E estamos aqui na Casa de Paz e Amor. Todos os dias temos evangelhos, temos tratamentos específicos para pessoas que estão com ideia suicida. Então, nos procure. Tem a Casa de Paz e Amor, tem aqui o Centro Espírita, como um amigo seu. Vamos juntos, então, combater o bom combate. Trouxe também aqui algumas possibilidades de tratamento no Sistema Único de Saúde, nos CAPs, na UPA. Tem profissionais habilitados para acolher. Tá? Então, se a pessoa, sei lá, aconteceu alguma crise dentro de casa, chama uma ambulância, não tem querer, a pessoa, lógico que não vai querer ir para o hospital, não tem essa, é uma emergência médica. Ligue para o SAMU, e peça ajuda, tá bom? E lógico que, olha que interessante, né? Ao preparar o material, estava assistindo vídeos, a gente sempre busca mais e mais material. A hora que eu entrei no YouTube e coloquei a palavra suicídio, na hora veio a mensagem do CVV. Sua vida é muito importante. Antes de carregar qualquer vídeo, ligue, se precisar, ligue 188. É lá na madrugada que vem aquela ideia, eu me sinto sozinho, liga para o CVV. São profissionais capacitados para acolher a sua dor. E o Centro Espírita também. Estamos sempre aqui para acolher. E só para finalizar, viram? Não é um tema nem pesado e nem leve, mas é um tema que faz parte das nossas vidas. Eu quero acabar, então, essa nossa conversa com um poema da Cora Coralina. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, abraço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Que possamos, então, ao final de cada dia, ser gratos pela vida. Obrigada por vocês me ouvirem. Bem, agora após essa linda palestra que o nosso querido Elaine nos proporcionou, com tantos esclarecimentos sobre esse tema tão sensível, vamos agora sentar de maneira relaxada, fechar os nossos olhos e lembramos que
sempre pedimos para fechar os olhos, para que a concentração seja melhor. Vamos procurar sentar o mais afastado possível do banco da frente, não deixar o corpo tombar pela frente também. E vamos iniciar inspirando profundamente, segurando a respiração por alguns segundos. Mais uma vez. E ainda uma terceira vez. E assim, imaginando que uma luz dourada entra do alto desse salão, vamos iniciar o trabalho do passe que os trabalhadores iniciam neste momento. Essa luz dourada vai chegar ao alto de nossas cabeças, no centro de força coronário. E lembramos que centros de força são como sensores, receptores, que captam as energias e transmitem essas energias para os órgãos que estão associados a cada um desses centros de força. Centro de força coronário, no alto das nossas cabeças, é responsável por regular todos os demais centros. É o grande captador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Essa luz dourada agora vai chegar à altura da nossa testa, quando adquire um tom azulado, no centro de força frontal, que regula nossos pensamentos, facilita o nosso intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, regulando o nosso aparelho fonador, nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que aurimos possa ser trabalhado adequadamente na nossa purificação sanguínea, em nossos pulmões. A luz azul agora adquire um tom rosa e vai pousar na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, acalmando as emoções, serenando os sentimentos. A luz rosa agora vai adquirir um tom esverdeado e pousa na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo da nossa purificação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, regulando todos os órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, ajudando a eliminar as enzimas tóxicas que se acumulam nesse centro de força por conta de nossos distúrbios emocionais. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, responsável por nossas energias reprodutoras e capacidades criativas. E essa luz laranja agora vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar aos nossos pés, vai subindo pela parte traseira das nossas pernas, até chegar ao centro de força básico, na base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, nesse centro responsável por captar as energias provenientes da Terra, e ainda equilibrando todo o nosso aparato ósseo e muscular. A luz laranja forte vai subindo agora pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, até chegar à base de nosso crânio, chegando novamente ao centro de força coronária e fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora, meus amigos, que recebemos tantas bênçãos, é o momento de nós doarmos. Assim, vamos doar em termos de vibrações e pensamentos elevados, inicialmente por nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo, mentalizar todos aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor que nesse momento recebemos. Mentalizar o nosso bairro, nossos vizinhos, mentalizar o nosso ambiente de trabalho, todos aqueles que conosco trabalham, labutam, para que também possam ser beneficiados em suas necessidades e possam seguir com seus caminhos evolutivos em paz. Mentalizemos a nossa cidade, as nossas ruas da grande São Paulo, mentalizemos aqueles que estão nas ruas, não têm lar, que não tem quem por eles ore, para que sejam
acolhidos com afeto, com carinho, que possamos estender as mãos de amparo, dizer uma palavra de consolo àqueles mais necessitados, para que sejam inspirados a buscarem auxílio e que não sejam perturbados por sentimentos negativos que podem levá-los a consequências drásticas. Mentalizemos e vibremos intensamente por aqueles que estão nas Cracolândias, para que sejam também inspirados a buscar ajuda, auxílio e possam retomar o rumo de suas vidas. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que ali trabalham e ainda aqueles que estão adoecidos, para que possam ser inspirados a receber luzes de amor, para que não tenham medo, para que possam enfrentar as suas dificuldades físicas com esperança, fé, bom ânimo, que não tenham medo, não tenham revolta. Mentalizemos os nossos idosos, para que também possam receber esse abraço de afeto e de carinho, não apenas aqueles que estão em lares de idosos, mas também aqueles que estão nos nossos lares e são tantas vezes esquecidos e colocados de lado, que possamos respeitá-los e dando-lhe amor e paz. Vibremos pelas nossas crianças, por aquelas que estão abandonadas, que estão nas ruas, e ainda aquelas que estão nos lares, mas que sofrem agressões, que sofrem violências, para que sejam protegidas, para que tenham um futuro de luz e de paz. Vibremos por aqueles que estão nas penitenciárias, cumprindo suas provas e as suas dívidas com a sociedade, para que possam ser beneficiados e quando de lá saírem, possam retomar seus caminhos como homens dignos, homens e mulheres dignos na sociedade. Vibremos pelos nossos governantes em todas as esferas, em todos os poderes, para que sejam inspirados a buscar o benefício de toda a população e não pensem simplesmente nos seus interesses pessoais, que não semeiem a discórdia, a desavença, que possam proporcionar condições dignas para toda a população. Vibremos pelo nosso imenso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que nesse Brasil possam brotar luzes que atinjam todos os países do mundo, em especial aqueles que escutam em conflito, em guerra, para que seus governantes deixem de provocar a guerra e os conflitos, estimulem a paz entre as nações, independente de etnias, de raças, de políticas, de religiões, ideologias partidárias, para que possam fomentar o amor como Jesus nos ensinou, para que esse nosso planeta Terra possa se transformar num mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. E assim, meus amigos, voltemos agora para este salão. Vamos inicialmente vibrar e mentalizar os mentores dessa casa de paz e amor, liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam continuar nesse trabalho de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que a esta casa chegam, proporcionando paz, serenidade e amor nos corações. Vibremos pelos nomes que se contam nas urnas, na entrada desse salão, com encarnados e desencarnados, para que as equipes responsáveis por esse trabalho possam levar a cada um deles o medicamento necessário para acalmar e serenar os corações. Vibremos pelas nossas casas irmãs, pelo CASPAD, pelo CREPAD, para que possam prosseguir com seu trabalho de acolhimento, de assistência aos mais necessitados, levando o pão amigo, levando condições de trabalho, de equilíbrio e levando, sobretudo, o amor que acolhe, o amor que permite que as pessoas possam sentir-se amparadas, confortadas, para vivenciarem suas dores e seus problemas do dia a dia. Nosso CREPAD possa continuar acolhendo aqueles que estão ligados a dependências, para que logo possam retomar o caminho de suas vidas na sociedade, em suas famílias. E agora, meus amigos, vamos vibrar pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar e vibrar por todos os espíritos que trabalham com as forças da natureza, para que possam captar os elementos vitais cósmicos e princípios curativos que se encontram nos rios, nas cascatas, nas florestas, nos campos, nos mananciais.
Vamos mentalizar os vasilhames que estão aqui nesse salão e ainda aqueles que estão na nossa casa, os reservatórios onde colocamos as águas que consumimos, para que os espíritos e mentores encarregados desse trabalho possam, através da ação magnética, neles depositar os fluidos necessários para cada um, de acordo com as suas necessidades, beneficiando os órgãos físicos, acalmando e serenando emoções. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse fluido é proporcional à nossa fé e às nossas atitudes. Portanto, antes de ingerirmos esse fluido bendito, elevemos o pensamento ao alto e agradeçamos ao Pai, sobretudo pela bênção da vida, para que assim possamos criar em nosso entorno uma atmosfera de paz e propícia para que os bons espíritos possam estar ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas. E assim, equilibrados e serenados que estamos, que possamos regressar a nossos lares com luz nos nossos corações. E vamos então acompanhar o encerramento com a prece que a nossa querida Heleninha fará por nós, com a graça de Deus. E assim, Senhor Jesus, nós todos juntos te agradecemos intensamente por este banquete espiritual deste Evangelho Dominical, onde todos nós viemos em busca deste reforço espiritual, dessa paz, dessa energia positivada, e que possamos levar todo esse amparo espiritual, toda essa energia amorável, junto aos nossos corações, em formas de paz, de amor, de serenidade, de muita força, de muito equilíbrio e de muita saúde. Nós te agradecemos intensamente aos mentores amoráveis deste trabalho, que comungam conosco semanalmente neste Evangelho Dominical, que nos traz tanta riqueza espiritual. Com a graça de Deus, muito obrigada. Que assim seja. Obrigado, Francisco. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. De luz, paz e amor em Jesus.